Bom, nós vamos começar a ver que ponteiros são bastante úteis para diversas ocasiões durante a programação em linguagem C e acaba aqui também em outras linguagens. Se vocês fossem mais velhos, vocês iam entender a expressão, né? Que tem 1001 utilidades os ponteiros. Hoje vamos mostrar alguns usos de ponteiro. Um primeiro, não sei se vocês lembram, que quando eu queria ler o valor de uma variável, quando eu quero ler o valor de uma variável, eu faço scanf, né? Aí ponho, por exemplo, %d para ler uma variável do tipo inteiro. Aí eu quero ler, por exemplo, a variável z, um valor. Aí eu tenho que pôr e comercial z. E aí eu sempre falo para vocês, se você está passando o endereço de z para scanf. E isso é feito porque, para alterar o valor da variável z, a scanf precisa receber o endereço dela, precisa receber o que a gente chama de uma referência para ela. Receber o endereço também tem o sinônimo de receber uma referência. Em algumas linguagens de programação, você diz, na hora de passar um parâmetro, que aquele parâmetro é uma referência. E aí, quando a variável interna lá da função for alterada, você está alterando a função de fora. Então fica meio escondido que na verdade você está passando o endereço. Mas em qualquer linguagem de programação, se você estiver passando uma referência, quando você ouvir falar disso, é o endereço que você está passando, que nem a gente está fazendo aqui na linguagem C. Bom, aí, que tipo de variável vai receber o endereço de um inteiro lá dentro da scanf? Vai ser um ponteiro para inteiro. Então vamos mostrar um exemplo aqui. Eu vou fazer uma função que recebe uma variável como parâmetro para alterar o conteúdo dela. Então vai receber o endereço da variável, na verdade, para alterar o conteúdo dela. Então vou fazer aqui, ó, void. Vou fazer uma função, não tem muito cabimento, ó, soma, vou chamar de soma2. Ela soma x igual a x mais 2. Então você faz aqui int, asterisco, aí nosso parâmetro eu vou chamar de p, pode chamar de qualquer coisa, tá? Mas é um ponteiro, vou chamar de p. E no meu programa principal eu vou usar essa função, ó, soma2, e vou passar endereço de variáveis inteiras, por exemplo, o endereço do z. Acontece que o z, nesse momento, está com o valor 77, está bem aqui, ó, 77 o z, né? Vou até imprimir aqui, ó, o valor do z. Aí, vamos ver aqui. Vou tirar esse scanf, que eu estava só dando de exemplo. Vamos tirar esse monte de printf%p da aula passada. Limpei o programa, deixei só as coisas que interessam, mas olha só, tem a variável z, está com 77, eu vou imprimir o valor dela, vou chamar a função soma2 e vou imprimir de novo a variável z depois. Note que aqui nessa passagem de parâmetro, não é o valor do z que eu estou passando, não é o 77 que eu estou passando, eu estou passando o endereço do z. Aqui dentro da função, quando eu fizer essa chamada, o p vai receber o quê? O endereço do z. Ou seja, o p vai ser um ponteiro que aponta para a variável z. Tem o endereço do z. Se o p está apontando para o z, se eu fizer asterisco p, eu estou falando do conteúdo da variável apontada por p. Quem é? É z. Então, asterisco p nesse momento é o z. Então, eu faço asterisco p igual a asterisco p mais 2. Aqui. Vamos ver o que acontece aqui. É como se eu estivesse dizendo z igual a z mais 2, que é a variável apontada por p, que é z, recebe a variável apontada por p mais 2. Então aqui ele vai trocar pelo valor de z, vai somar 2, vai dar 79 e vai passar para cá. Vamos experimentar. Eu vou fazer a mesma coisa com uma outra variável. Aqui nós temos o y, vou fazer a mesma coisa com o y, para vocês verem como eu posso alterar o valor agora de qualquer variável usando essa soma 2. Pronto. Só que eu tenho que pôr y aqui, né, na hora de imprimir, senão vai ficar errado. Vamos ver? Olha só.
o valor de z é 77, aí chamou a função soma 2, virou 79, depois imprimiu de novo. Então, virou 79 e imprimi valor de z novamente. E o valor de y, 56, chamei a função soma 2, aí virou 58 no final. Então, essa é uma das razões para a gente usar ponteiro. Ponteiros para... Aí você pode dizer assim, professor, então estava mentindo antes, porque o senhor falou que só os vetores que eram passados por referência na linguagem C. Não, continua sendo só os vetores passados por referência. Na verdade, a variável que eu passei aqui não foi o z, eu passei, na verdade, o endereço do z, mas eu estou passando um valor, que é o endereço do z, para um ponteiro. Então, é uma passagem de valor para um ponteiro. E esse ponteiro, ele recebeu apenas o valor que foi passado aqui. Quer ver uma coisa? Se eu fizer assim, int asterisco ponteiro. Uma variável aqui chamada ponteiro. Aí eu vou fazer ponteiro é igual ao endereço de x. Certo? Vou fazer soma 2. Só que eu vou passar ponteiro. Ó, não tem e comercial aqui não. Aqui porque é o seguinte, de que tipo que é essa variável aqui? É um ponteiro, né? Tem endereço de variáveis inteiras. De que tipo que é essa aqui? Ponteiro. Ponteiro para inteiro, ponteiro para inteiro. Então, eu quero passar o valor dele e não o endereço da variável ponteiro. Eu quero passar o valor dele. Agora, o valor dele é o endereço do x. Então, notem que aqui eu estou passando o endereço do x, né, nesse momento aqui, porque o ponteiro está apontando para o x. Se eu puser e comercial aqui, eu não estou mais passando o endereço do x, eu estou passando o endereço da variável ponteiro. E isso está errado, né? Se vocês não lembram, volta para o vídeo anterior que talvez ajude. Então veja bem, aqui o x vai ser somado de 2. Como a gente sabe que o x começou com 95, se imprimir o x, vai ser 97. Vou rodar aqui, ó. Olha aqui, ó, x 97. Então eu passei para o soma 2 um ponteiro, e esse ponteiro estava com o endereço de x. Então o valor que foi passado aqui foi o endereço de x. E o p ficou com o endereço de x, e eu pude então alterar o valor da variável de fora. Esse é um dos usos para ponteiros. Vamos ver um próximo uso, que é um ponteiro pode assumir a identidade de um vetor. É porque ele pode ser usado com a mesma sintaxe de um vetor. É porque o vetor, o nome do vetor, é como se fosse uma espécie de ponteiro, ele é um endereço, né? Então o nome do vetor, ele aponta para a primeira posição do vetor na memória. Aí você põe colchete para dizer que posição você quer endereçar. Só que a diferença do nome do vetor para um ponteiro é que o nome de um vetor é uma coisa fixa. Ele aponta só para um lugar na memória, que é onde começa aquele vetor e pronto. Ele não pode ficar mudando de valor. O nome do vetor é o nome dele e ele representa o endereço da primeira posição daquele vetor. Agora olha só, eu vou criar dois vetores. Criei dois vetores aqui. E eu tenho minha variável ponteiro para inteiro. Tá? Agora eu vou apagar aqui essas outras coisas. Pronto, aí eu tenho essa variável ponteiro P. Dê uma limpada aqui para a gente não ficar com muita poluição no nosso código. Bom, tem uma variável ponteiro P. Aí eu vou fazer P recebe V1. Ah, pode isso? Vamos ver. O que é V1? É o nome de um vetor. O nome do vetor é o endereço da primeira posição dele. Então pode. Quando eu faço P recebe V1, o P está recebendo o endereço da primeira posição do vetor. Basta que os dois sejam do mesmo tipo. Esse aqui é um vetor de inteiros, esse aqui é um ponteiro para inteiro. Se for ponteiro para inteiro e vetor de inteiro, eu posso fazer isso. Isso aqui é equivalente, se você escrever desse outro jeito que eu vou fazer, ó, é equivalente. P recebe o endereço de V de 0. P recebe o endereço de V1 de 0, é a mesma coisa que escrever P recebe V1. O compilador, se for esperto, ele vai entender que você fez isso aqui exatamente. Não vai nem fazer conta, nem nada aqui com esse comando se você escrever desse outro jeito. A gente escreveria normalmente desse jeito aqui. Tá?
Mas é a mesma coisa, eu estou dizendo aqui que P recebeu o endereço da primeira posição do vetor. P recebeu o endereço da primeira posição do vetor. Agora, olha só, quando um ponteiro está apontando para um vetor, eu posso fazer acesso ao vetor usando o ponteiro. Quer ver? Ó, for int x igual a 0, x menor que 2, x mais mais. Então, onde você usa a variável v1, você pode usar a variável p agora, que vai ser a mesma coisa. O que faria esse código aqui? Está mostrando o vetor v1. Mostrando o vetor v1. Por quê? Ó, o p, ele assumiu a identidade do vetor v1, porque o p tem o endereço do primeiro elemento. E ponteiros eu posso acessar como se fossem vetores. P de x indica a posição x de um vetor que começa no endereço para onde o ponteiro está apontando. Então, P de 0 é a posição para onde o ponteiro está apontando. P de 1 é o próximo inteiro na memória, se ele é um vetor, ele é um ponteiro para inteiro, né? P de 2 é o seguinte, P de 3 é o seguinte. Então, nesse exemplo aqui, ó, o P pode tomar o lugar de V1 em qualquer lugar. Por exemplo, olha só, aqui eu ia mostrar o vetor todo, tá? O P de 0, P de 1 e assim vai. No caso só tem dois mesmo, P de 0 e P de 1. Mas eu escrevi já aqui em cima um código de uma função que mostra um vetor. Né? Olha só, o P está apontando para o V1, certo? Se eu chamar mostra vetor P, vai mostrar quem? Vai mostrar o V1. Agora olha só uma coisa, vou fazer P recebe V2 logo em seguida. Agora ele está apontando para o vetor V2. Eu posso substituir a partir daí o vetor V2 pela variável P. Então eu posso fazer isso aqui. Então veja bem, se eu tenho um parâmetro que é do tipo vetor de inteiro, ele pode receber o valor de um ponteiro. Porque ó, e o valor do ponteiro é um endereço de memória. E o V aqui é um endereço de memória também, lembra? É um endereço de memória que diz onde começa o vetor de inteiros V. Né? Então eu posso chamar dos dois jeitos aqui. Ó. Aqui vai mostrar o vetor V1, porque o P está apontando para o V1, e aqui vai mostrar o vetor V2, porque o P está apontando para o V2. Eu vou compilar para a gente conferir funcionando, mas, opa, está faltando uma coisa aqui, está faltando tamanho, né? Aqui, ó, a minha função de mostrar precisa dizer qual é o tamanho do vetor. Então eu vou só ajeitar. Aí eu vou compilar, acho que aí vai ficar bacana. Deixa eu compactar aqui mais isso. Então, da primeira vez eu vou mostrar o vetor V1, da segunda o vetor V2. Mas você pode estar dizendo assim, mas isso é meio inútil, não podia passar V2 aqui direto? Sim, poderia passar V1 aqui, né, ou P, e assim como V2 lá embaixo. O que eu quero é mostrar essa função do ponteiro, ele pode assumir a identidade de um vetor a qualquer instante. Basta que ele esteja apontando para a primeira posição do vetor. Então aqui, ó, a primeira vez mostrei o vetor V1, que tenho 3 e o 7, e a segunda vez eu mostrei o vetor V2, eu tenho 10 e o 20. Então, sim, um ponteiro pode receber o endereço da primeira posição de um vetor, que é escrito assim, ó, o endereço da primeira posição do vetor, é o nome dele, e a partir daí, esse ponteiro representa o próprio vetor. Ele pode ser usado com a mesma sintaxe de vetor, tudo igual. Bom, então nós já vimos que o ponteiro pode assumir o papel de um vetor. Olha uma coisa que eu vou fazer aqui. Eu vou fazer P recebe V1, então P pode assumir o papel do vetor. Né? Eu poderia usar a sintaxe P cochete e posso usar asterisco P. Agora eu vou fazer assim, ó, asterisco P recebe 0. Quem que recebeu 0? Foi a primeira posição do vetor V1. Tá? Por quê? Porque o P está apontando para o mesmo lugar que o V1. Então o P está apontando para a posição 0 do V1. Asterisco P é o conteúdo da variável apontada por P. Recebeu 0. Aí eu vou fazer P mais mais. Aí aqui ocorre uma coisa que a gente chama de aritmética de ponteiros. O que é aritmética de ponteiros? É que é o seguinte, quando você faz P recebe P mais 1, não é isso que é o P mais mais? Se o P
é um ponteiro para inteiro, qual o tamanho de uma variável inteira? É 4, né? Sempre que você soma ou subtrai qualquer valor num ponteiro, ele multiplica pelo tamanho do tipo base apontado por ele. Aqui é size of int. Então, na verdade, esse comando aqui, que é p igual a p mais 1, ficaria assim, ó. Ele é traduzido para isso aqui. P recebe p mais uma vez size of int. Isso quer dizer o quê? Ele vai passar para o próximo inteiro na memória. Então eu tenho um ponteiro que está apontando para a posição 0 do vetor, agora ele está apontando para a posição 1 do vetor. E se eu fizer asterisco p recebe 200, é o v de 1, é o v de 1 que está recebendo 200. Quer ver? Eu vou mostrar. Mostra vetor v1,2. Vou mostrar o vetor para a gente ver. Ó, a posição 0 vai ficar com 0 e a posição 1 vai ficar com 200, porque o dp é mais mais. Olha, a posição 0 e a posição 1. Chamei a amostra vetor para mostrar o V1. Tá? Então eu posso andar pelo vetor todo usando P. P++ vai passando para o próximo inteiro na memória, próximo inteiro na memória. Eu estou falando inteiro porque isso é um vetor, é um ponteiro para inteiro. Se fosse um ponteiro para o tipo aluno, aí eu posso fazer ele apontar para a primeira posição do vetor de alunos, e do P++ ele vai para o próximo aluno na memória, P++ vai para o próximo aluno na memória, e assim vai. Porque quando você soma ou subtrai valores num ponteiro, ele sempre transforma numa soma ou subtração desse jeito aqui. Ele avança, não de um em um, ele avança para o próximo elemento a apontar na memória. Se eu mando avançar 10 num ponteiro, ó, P recebe P mais 10, eu estou dizendo avance 10 inteiros na memória. Então, na verdade, o conteúdo do ponteiro, na hora que você compila esse programa, é como se ele olhasse aqui, como se eu tivesse escrito aqui, P recebe P mais size of int vezes 10, ou 10 vezes size of int. Ou seja, se o P estava apontando para o endereço 1 milhão, agora ele está apontando para o endereço 1 milhão mais 40. Quando eu faço P, recebe P mais 10. Tá? Então, isso a gente chama de aritmética de ponteiros. Quando um ponteiro é incrementado ou decrementado de um valor, ele não sobe só aquele valor, ele sobe aquele valor vezes o tamanho do dado apontado por ele, do tipo do dado apontado por ele. Se for um ponteiro para inteiro, para int, ele sobe de 4 em 4 e diminui também de 4 em 4. Ele nunca vai aumentar o valor dele em 1 ou em 2, vai ser sempre de 4 em 4. Tá? Porque a ideia é, eu quero apontar para o próximo inteiro na memória. Então eu subo 4 bytes, próximo inteiro na memória, 4 bytes, próximo inteiro na memória, 4 bytes. Eu vou usar esse conhecimento para fazer uma função. Nós não tínhamos feito funções que somam vetores? Eu vou fazer uma função que soma vetores agora só com ponteiros. Primeiro eu vou escrever aqui, ó, soma vetores, com aquela sintaxe, primeira sintaxe que a gente aprendeu, 2 vetores. Agora eu vou reescrever a função usando ponteiros nos parâmetros. Vou reescrever a função usando ponteiros. Agora, ó, no lugar de isso, eu ponho assim. Pronto, está pronta. Agora é com ponteiro. Não muda muita coisa. Se eu fizer desse jeito aqui, eu posso deixar assim, já vai funcionar. Eu estou usando ponteiros nos parâmetros. Um ponteiro pode receber o endereço de um vetor, não tem problema, e vai funcionar aqui perfeitamente. Agora, vou criar uma terceira versão ainda com ponteiros, mas eu não vou usar essa sintaxe aqui. Ó, se fosse fazer uma função, faria desse jeito aqui, ou do jeito lá de cima. Eu só estou querendo mostrar para vocês as alternativas para vocês saberem que existe. E eu posso fazer agora um seguinte, ó. Eu vou colocar aqui int asterisco fim igual a endereço de agora, e ele está com o endereço
de res na posição tamanho. Note que o res só vai da posição 0 até a posição tamanho menos 1. Então essa posição tamanho nem existe. Desse jeito que eu estou fazendo aqui, ele vai ter um endereço que é depois do fim do vetor. Isso quer dizer que o meu fim está apontando para depois do fim do vetor. O primeiro elemento depois do fim do vetor. Agora, eu vou fazer o seguinte aqui, ó. While enquanto res menor que fim. E aí vem uma coisa, se eu comparar um ponteiro com outro, ele está comparando os números mesmo. Ó. Res tem um número, que é um endereço de memória, e fim tem um número, que é um endereço de memória. Como o fim está apontando lá para o finalzão do vetor, o res é menor do que fim. Aí o res vai andar nesse meu código aqui, vai ser incrementado, e ele vai fazer isso até acabar. Ó. Asterisco res é igual a asterisco V1 mais asterisco V2. V1 mais V2 mais. Bom, eu fiz uma função, parece completamente diferente, mas ela faz a mesma coisa, olha só. Ela descobre essa posição do fim para virar o que a gente chama de sentinela, para dizer assim, ó, acabou o vetor. Aí ele está dizendo assim, ó, enquanto não acabou o vetor, por quê? Porque esse ponteiro aqui ó, vai ser menor do que o fim, quer dizer que eu ainda estou dentro do vetor. A posição 0 está dentro do vetor, a posição 1, a posição 2. O fim é a posição tan. A posição tan não existe, o vetor só vai até a posição tan menos 1. Então quando ele chegar na posição tan, quer dizer, opa, acabou. Aí, eu estou fazendo aqui dentro, ó, a variável apontada por res, na primeira vez é o vetor na posição 0. Recebe o vetor 1 na posição 0, mais o vetor 2 na posição 0. Porque asterisco V num ponteiro é o conteúdo da variável apontada por ele. Aí eu vou mover os 3 para a próxima posição. Vou mover o V1, o V2 e o res para a próxima posição. Depois desses 3 comandos, asterisco V1 passa a ser a posição 1 do vetor V1, asterisco V2 é a posição 1 do vetor V2 e asterisco res é a posição 1 do vetor res. Aí quando eu volto para cá, se ainda não acabou o vetor, ele vai atribuir de novo, agora ele vai atribuir a posição 1, posição 1, posição 1. Tá? Conclusão. Essa função faz exatamente o que essa função faz. Que faz exatamente o que essa função faz. Aí você vai me perguntar, qual que é a melhor das 3? Não tem muita diferença não. Que é equivalente a dizer fim recebe res mais tan. Também. Dá na mesma. Res mais tan. Eu posso somar um valor a um ponteiro, né? Que ele vai fazer vezes, fazer off-int, etc. Então, não vamos concentrar tanto no custo. Vamos concentrar em... Tente entender que esse código faz a mesma coisa que esse. Ou seja, esse aqui pega a posição 0, 1, 2, 3, etc. do vetor res e coloca nela o resultado da soma da posição correspondente no V1 mais V2. Aqui faz a mesma coisa, só que ele usa ponteiros o tempo todo com essa sintaxe do asterisco, né, do conteúdo da variável apontada por ele, e depois incrementando os ponteiros. Então esse aqui incrementa os 3 ponteiros o tempo todo, e da primeira vez as 3 variáveis estão apontando para a posição 0 de cada um do vetor, aí é como se eu estivesse fazendo res de 0 recebe V1 de 0 mais V2 de 0. Aí, quando eu faço mais, as 3 variáveis estão apontando para a posição 1 dos seus respectivos vetores. E assim vai. Em termos de custo, são muito parecidas as duas variáveis, as duas funções. Por que então que você tem que saber que dá para escrever desse jeito e desse jeito, e do jeito lá terceiro jeito que eu tinha mostrado também? Porque você vai ver código de programadores usando as várias sintaxes. Tá? Então você tem que estar pronto para olhar isso aqui e entender que isso aqui faz a mesma coisa que essa linha aqui, que essas linhas aqui de cima. Tá? É mais questão de entender todas as sintaxes possíveis. Isso eu diria que é um mal da linguagem C. Você pode escrever a mesma coisa de várias maneiras na linguagem C, principalmente quando você passa a usar vetor e ponteiro. Trocar vetor por ponteiros, a função muda bastante, né? O jeitão da função, mas dá o mesmo resultado. E
Isso, para mim, é uma das coisas ruins, para falar a verdade, na linguagem C. Por um lado é ruim, mas de novo, lembre, com a flexibilidade toda que ela traz, você pode tirar proveito disso e melhorar a sua maneira de codificar em cada situação do jeito mais conveniente. É muito difícil de dizer se isso é vantagem ou desvantagem, sabe? Poder programar com várias sintaxes diferentes para fazer a mesma coisa. Eu, em particular, me incomodo um pouco com isso. Quando vocês aprenderem C++ lá para frente, vocês vão ver que é pior ainda. O C++ eles foram ao extremo nisso. Você pode escrever dois códigos C++ completamente diferentes que fazem exatamente a mesma coisa. O que é importante é que você entenda a sintaxe da linguagem e consiga perceber que os dois códigos fazem exatamente a mesma coisa. Eu também consigo pegar dois códigos em Java e fazer eles fazerem exatamente a mesma coisa e eles serem diferentes. É só que na linguagem C isso é potencializado e no C++ também. Bom, vou ficando por aqui. Nós vamos ver a partir de agora vários exemplos de ponteiros sendo usados com esses dois propósitos, tanto de representar vetor quanto de ser usado para alterar um parâmetro lá do programa principal. Então, isso vai ser algo que nós vamos fixando com os próximos exemplos, mas eu quero que vocês voltem ao vídeo, vejam essa aula várias vezes, porque tem um pedaço aqui que eu sei, eu confesso, ficou mais confuso, mas volta lá, tenta entender o que eu estou falando. Vocês vão ver que com paciência vocês vão conseguir entender. Por hoje é só.